Vocês já pararam para perceber que na maioria das vezes que as pessoas se metem na nossa vida, que elas dão uma opinião sobre a gente e muitas das críticas, o que for, geralmente o que elas estão fazendo é uma projeção delas próprias na gente. Daí eu fiquei pensando como é importante a gente aprender a separar o joio do trigo, sabe? E aprender quando a gente precisa deixar o que é do outro no outro. Então, como é que eu vou explicar melhor? Eu vou explicar melhor esse pensamento aqui. Ser humano, ele tem uma habilidade incrível de projetar o que ele sente nas outras pessoas. E isso se reflete de várias formas. Eu vou dar um exemplo muito concreto para vocês entenderem aqui. Quando a gente estava fazendo aquele trabalho em troca de hospedagem numa comunidade off-grid aqui em Portugal, quando a gente vivia no motorhome, lembro? A gente fez essa experiência e era uma comunidade onde a estrutura do lugar era simples, onde várias pessoas que estavam lá tinham um estilo meio hippie, assim, de ser, de se vestir. E nos comentários do vídeo, percebe nitidamente que várias pessoas que estavam assistindo os vídeos do Alexi lá do Olá Brasil não estavam satisfeitas com aquele lugar. Não gostaram. E, inclusive, tinham muitos comentários preconceituosos com relação às pessoas que estavam lá, que eram puro julgamento pela aparência delas. Ou seja, a pessoa não está lá naquela idade que eu tô vivendo, a pessoa não tá sentindo, não tá nada, ela não sabe nada daquele lugar. Ela tá julgando só pela aparência que ela tá vendo. E aí as pessoas comentavam com muita frequência, tá na cara de vocês que vocês não estão gostando. Dá pra ver que essa experiência tá muito ruim. Dá pra ver que vocês estão desconfortáveis. Dá pra ver. Era engraçado. Como era comum ver esse tipo de comentário. Não importa o quanto a gente falasse que a gente estava curtindo aquela experiência, mesmo que tivesse tido qualquer situação ou coisa ali, uma coisa ou outra que a gente não gostou, porque nem tudo é perfeito na vida, a gente tem que ter consciência dessa realidade, o que não impedia o fato de a gente estar curtindo o que a gente estava vivendo. E na verdade a gente curtiu pra caramba. E a Amélie adorou estar naquele lugar. Ela adorava, por ela nem ter ido embora, porque ela estava feliz da vida, ela estava na natureza, com um monte de gente, brincando com ela, tinha ovelha Trude, tinha os cachorros, tinha um monte de coisa que tava deixando a Amélie super feliz. E mesmo assim, você via comentários das pessoas falando da Amélie. Tem que tirar essa garota daí, tá na cara que isso não é bom pra ela, tá na cara que nem a Amélie tá gostando. Sabe umas coisas assim? E aí, esse é um sinal muito claro de que esse exemplo que eu tô falando é justamente dessa projeção que as pessoas fazem. A pessoa que tá assistindo não gostaria de estar naquele lugar. Ela não gostou daquela experiência. E aí ela fica jogando o sentimento dela de insatisfação, de não ter gostado daquilo pra gente. E isso acontece com muita frequência na vida, no dia a dia, nas relações. Seus amigos podem fazer isso, seus pais podem fazer isso. Uma outra forma que eu vejo isso se repetindo com muita frequência é nos viajantes de sofá, por exemplo. Eu adoro os viajantes de sofá, um conceito maravilhoso. Você vê um criador de conteúdo, uma pessoa na internet dizendo que vai viajar para tal lugar. Por exemplo, uma mulher sozinha que vai viajar para tal lugar. A pessoa nunca foi para aquele lugar. Ela não conhece nada. E ela já vai lá dizer para ela um monte de coisa que ela não deveria fazer, dando conselho. Porque os conselhos também podem vir com essa projeção. Você não deve ir para lá porque ela é muito perigosa, porque ela é isso, porque ela é aquilo, que não sei o quê. A pessoa nunca sai do sofá da casa dela. Nem conhece aquele lugar. Quando a pessoa faz isso, ela tá projetando os medos dela, as inseguranças dela na outra pessoa. Ela nem tem dados estatísticos para falar sobre aquilo, ela não tem real conhecimento sobre aquele destino. Ela pode ter ouvido uma matéria ou outra, que muitas das vezes são sensacionalistas, vão combinar, mas ela tá projetando o medo que ela teria de ir naquele lugar. E ela usa esse medo dela, essa insegurança, pra jogar em cima da outra pessoa. E eu confesso que eu sempre acho muito engraçado esse tanto de comentário das pessoas falando de um determinado lugar que elas nunca foram. Tanta propriedade, entendeu? A única propriedade que vem de um comentário desse é a propriedade do medo e da insegurança que ela mesma tem. E aquilo pra ela é algo tão aterrorizante que ela se agarra com toda a força em qualquer argumento que ela tenha, mesmo que raso, e qualquer informação que ela tenha, mesmo que insuficiente, e às vezes até mentirosa, porque a gente não sabe mais a fonte de onde está vindo as coisas, para poder jogar aquilo em outra pessoa. E assim ela vai desestimulando. Um monte de gente para ficar com o mesmo medo que ela. Eu acho que muitas vezes as pessoas fazem isso porque assim ela não se sente sozinha. Não quero ficar sozinha aqui com esse medo. Vamos jogar o medo para outras pessoas também, entendeu? Vamos jogar essa insegurança para outras pessoas também. Vou dar outro exemplo aqui, que eu acho que acontece com muita frequência, inclusive em amizades próximas, que é quando fica uma amiga ou amigo dando pitaco na relação do outro. Então vamos supor aquela situação do Alexi lá da foto do carnaval. Lembra que eu falei no vídeo dos filmes? Então vamos supor que eu vou conversar com uma amiga sobre essa situação. Se essa amiga
tem uma relação de desconfiança com o parceiro dela, se essa amiga tem uma relação onde existe um controle excessivo da relação do outro, ou dependendo do tipo de acordo que essa amiga tem, por mais que eu estivesse tranquila com o que estava acontecendo, essa amiga provavelmente ia ficar tentando colocar coisa na minha cabeça para eu ver problema naquela situação. Porque quando ela se vê nessa situação, ela acha inadmissível, ela acha que tem alguma coisa errada, ela acha que com certeza aquilo é um sinal de que ele não te respeita, de que tem traição, de que não sei o quê, e ela vai ficar colocando as inseguranças dela na tua cabeça. E isso porque as pessoas, elas têm dificuldade em analisar uma determinada situação de forma totalmente imparcial, sem considerar os sentimentos que ela tem. Ela tem dificuldade de ela falar, olha, depende, de perguntar para essa pessoa qual é o acordo entre o relacionamento de vocês. Como você sente com relação a ele ao par do tempo? Você confia nele? Ele te dá alguma razão para não sei o quê? Dificilmente ela vai ter essa abordagem, sabe? Geralmente a pessoa já vai sair dando um monte de opinião, fazendo um monte de conclusão, um monte de julgamento, não sei o quê, unicamente baseado nos próprios sentimentos dela. E ela acaba projetando os sentimentos dela para outra pessoa. Vamos combinar? Dá para contar nos dedos as pessoas que conseguem ter essa serenidade de analisar as situações e se colocar, opinarem, interagirem sobre determinado assunto sem colocarem suas emoções envolvidas na situação. E é justamente por conta dessa falta de habilidade do ser humano que precisa ter um trabalho muito consciente para poder desenvolver essa habilidade, que o ser humano fica facilmente jogando as frustrações, os medos, os receios, as inseguranças em cima das outras pessoas. E por isso que isso comumente acontece nas nossas relações mais próximas. Pode ser uma pessoa muito próxima de você, isso acontece. Quer dizer que a pessoa faça por mal? Eu não acho que a pessoa faça por mal. Eu acho que na maioria das vezes a pessoa nem tem consciência disso. Então, primeiro, eu acho esse vídeo muito legal aqui para que a gente comece a gerar consciência na gente mesmo. De toda vez que eu vou interagir numa relação e que eu tô dando opinião e que eu tô me manifestando, né, que eu tô conversando com a pessoa, para investigar se você não tá fazendo isso com as outras pessoas. Se você não tá jogando esses seus sentimentos que você tem sobre a forma como você encara a sua vida, como você liga, como você enxerga as coisas, na outra pessoa. E serve ao mesmo tempo pra gente poder aprender a filtrar o que chega na gente. Pra entender, eu deveria realmente dar atenção pro que essa pessoa tá falando ou ela só tá jogando esse medo, esse receio, essa frustração dela em mim? Porque ela não se vê capaz de lidar com isso. Porque ela não consegue lidar dessa forma. Porque ela tem essas e essas questões que fazem ela enxergar desse jeito. E por isso que eu acho tão importante a gente ter autoconhecimento, a gente entender a gente mesmo, num nível que dá muita segurança pra gente mesmo, de entender o que eu tô sentindo, entender porque eu estou fazendo isso e de poder ficar fiel à minha escolha, independente do que os outros pensam. Porque se você for ficar levando em consideração tudo que cada um pensa, não sei o quê, gente, ninguém sai do lugar. É muito difícil ser fiel a você, entendeu? Querendo levar em consideração pra tudo que todo mundo pensa, sendo que as pessoas têm formas diferentes de lidar com as emoções delas, têm emoções diferentes, têm visões diferentes das coisas e que elas vão projetar muitas coisas em você o tempo todo, fato. E a gente que produz conteúdo aqui na internet e que muitas vezes a gente expõe a nossa vida publicamente aqui, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. As pessoas que estão assistindo aqui os nossos vídeos, os nossos conteúdos, estão interagindo com eles, elas projetam os sentimentos, as emoções delas, as visões dela o tempo todo na gente. Eles fazem isso com muita frequência, mas esse comportamento das pessoas que assistem a gente aqui na internet nada mais é do que um reflexo de como elas são na vida real, no dia a dia, na vida. Uma pessoa que vem aqui na internet ficar projetando questões delas para os outros o tempo todo é uma pessoa que faz isso nas relações íntimas que ela tem com as pessoas da família dela, com amizades. Ela faz com as pessoas do trabalho, não importa. Ela provavelmente faz isso o tempo todo. Eu não sei se vocês lembram, até uma vez que eu fiz um vídeo aqui que eu falei de uma amiga minha, quando a gente voltou da viagem pelo mundo do primeiro ano, que a gente estava sem grana apertada, a gente cortou totalmente sair para restaurante com amigos. Porque a gente não queria ficar gastando dinheiro com isso, a gente tinha que ter muita consciência do uso do nosso dinheiro. E eu lembro que essa amiga minha virou pra mim e falou assim: ai, agora você vai deixar de viver? Não pode nunca mais ir para um restaurante? Vai ficar vivendo desse jeito? Sabe? Aquele lá julgador e tudo mais. Então ela, quando ela fez aquilo, ela estava projetando as escolhas da vida dela pra mim. Pensa como as pessoas não estão o tempo inteiro projetando as escolhas da vida delas pra você. Pai e mãe fez isso com os filhos, amigo faz isso um com o outro, pessoas do trabalho fazem isso,
projeta as escolhas que ele considera para a vida dele melhor para os outros. Por que ela acha que eu deixar de ir para restaurante e deixar de viver a vida? Por quê? Talvez porque isso seja importante para ela, mas o fato de ser importante para ela não é para você, sabe? Assim como uma pessoa que veio falar da minha unha, ai, não sei o que da sua unha, ela tá projetando uma necessidade que para ela pode ser estética, pode ser bem-estar, pode ser o que for, não importa, mas ela está projetando essa necessidade para a vida dela, para a tua vida também. Mas para você não necessariamente é uma necessidade, é uma coisa importante, entendeu? E as pessoas projetam os desejos delas, projetam tudo, gente. Não é só insegurança, satisfação, projeta tudo, projeta desejo, projeta escolha de vida, projeta tudo, essa é a verdade. Elas estão jogando essas projeções delas próprias na gente o tempo inteiro. Então eu achei legal trazer essa reflexão aqui, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem a plena consciência de que isso acontece o tempo todo, não conseguem perceber muitas vezes que isso está acontecendo no momento que está acontecendo. E eu acho importante desenvolver essa habilidade. Porque toda vez que existe uma projeção de uma outra pessoa sobre você, você pode sempre usar aquilo como um filtro. Pode ser sempre legal de escutar e usar como um filtro. Para você entender, poxa, isso faz sentido para mim ou não? Porque dessas coisas podem ter coisas interessantes que fazem você refletir e mudar o olhar para alguma coisa, beleza. Mas tem que ter esse filtro. Porque eu acho que cada vez que uma pessoa projeta alguma coisa na gente, sem a gente fazer esse filtro e a gente deixa isso ficar ecoando dentro da gente, a gente vai cada vez sendo menos a gente, sabe? É cada vez a gente sendo menos fiel a gente e dando mais ouvidos ao que a gente não tem que ouvir. Então, eu acho que a gente tem que deixar o que é do outro ser pro outro e abraçar mais o que é nosso e deixar o que é nosso ser nosso e deixar o que é do outro ser do outro. E abraça cada vez mais o que é teu, se apropria do que é seu e deixa cada vez mais o que é seu ser seu e o que é do outro do outro. E fica atento pra isso. Eu tô muito atenta. Eu acho que eu já fui uma pessoa que projetei muitas coisas nos outros. Acho que provavelmente eu devo fazer de vez em quando o que todo mundo faz sem nem perceber, mas estou muito atenta para desenvolver cada vez mais essa habilidade, que eu não quero ficar jogando as minhas questões nos outros. E nem quero que os outros fiquem jogando as questões deles em mim, entendeu? Quero me apropriar do que é meu. E eu tenho certeza que você já pensou em vários exemplos aqui, quando eu te falei, te contei essas histórias aqui. Já pensou em vários exemplos de pessoas que ficam projetando coisas em você, que pode vir de todo lado. Se você quiser contar aqui, fica à vontade. Que são outros exemplos para as pessoas entenderem o que eu quis dizer aqui. E espero que esse vídeo tenha te ajudado, de alguma forma, a criar mais reflexão e mais consciência sobre isso, tá bom? Deixa um like, um comentário, compartilhe esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.